Salve rapaziada, aqui é o Elias novamente. Dessa vez eu vou estar conversando com vocês um pouco. É um vídeo, na verdade, que é mais do mesmo, mas agora a gente vai fazer uma listinha ali de problemas que o Bitcoin resolve na sociedade atual, no sistema financeiro atual. O que o Bitcoin, por que ele é bom? Que ele resolve problemas, né? Tudo que é bom resolve algum problema. No geral, pode ser um problema de você estar infeliz, um problema de você estar com alguma coisa financeira, você tá precisando dormir. Tudo que é bom, no geral, vai resolver um problema, sempre. Então vamos lá. Primeiro, o Bitcoin ele resolve um grande problema da inflação. Eu já comentei com vocês sobre o limite de 21 milhões de unidades de Bitcoin. Isso é incrível, é maravilhoso. Isso impede de ter uma inflação, um aumento da base monetária e por isso inflação. Claro, você pode dizer, não, mas a inflação acontece por outros motivos também. Beleza, mas esse é um dos impeditivos. Se não, você não tem isso, dificilmente você vai ter uma inflação. Eu acredito que talvez seja até impossível você ter uma inflação, beleza? Mas esse é um dos grandes fortes do Bitcoin. Então ele resolve esse problema da inflação. Você não tem mais o aumento da base monetária, então você não tem mais essa questão, certo? Outro problema que o Bitcoin resolve é o problema de você não ter como transportar. Pode parecer bobo, mas o ouro, por exemplo, é um dos melhores recursos, né, para você guardar a sua energia monetária, guardar riqueza, preservar valor. É o ouro. Ele é um minério, ele é difícil de você conseguir, ele sempre teve valor, ele tem propriedades de dinheiro muito boas. Só que ele tem um grande problema, que é o transporte. Transportar ouro é muito difícil. Primeiro porque você vai chamar muita atenção, você dificilmente vai conseguir fazer isso sem que alguma empresa, alguma entidade tenha conhecimento. Você tem esses problemas no ouro. Embora ele seja muito bom. Talvez seja o segundo melhor, depois do Bitcoin. Antes ele era o melhor. Com o surgimento do Bitcoin, ele passou a ser pelo menos o segundo melhor. Beleza. Mas por que o Bitcoin é fácil de transportar? Porque ele é um ativo que ele não é físico. A gente pode comprar coisas físicas com ele, mas na prática ele é um protocolo, ele é 001. Ele é código, ele é um protocolo, ele é uma programação. E por isso você consegue transportar em um pendrive, em uma hard wallet normal, num pedaço de papel. Porque na prática você não está transportando o Bitcoin. O que geralmente você vai estar transportando é o conhecimento da palavra-chave, das 12 a 24 palavras, que são basicamente a sua senha. São basicamente a chave da sua carteira. É isso que você transporta, geralmente. O Bitcoin em si, você não transporta ele. Você nunca tira o Bitcoin da blockchain. Esse é um dos grandes, né, um dos pontos altos. Então, assim, você pode transportar num pedaço de papel, num pendrive, na sua cabeça, se você souber. Você não precisa transportar em algo físico. Você pode literalmente deletar tudo físico e guardar na sua cabeça. E se você não falar nada, ninguém vai saber. Tá entendendo? Esse é o poder do Bitcoin. E isso te possibilita de, por exemplo, escapar de pessoas criminosas que estão tentando roubar o seu dinheiro. E você, se elas não souberem que você tem Bitcoin, você tiver só na sua cabeça, você basicamente se livra disso. Esse é um outro ponto. Burocracia. O outro ponto forte do Bitcoin é que ele resolve um grande problema de burocracia bancária. Não me leve a mal, não é que eu seja exatamente contra os bancos ou algo do tipo, mas a gente sabe que existe uma burocracia. São processos, documentos, autorizações, etc. Que no Bitcoin não tem. Ele é muito mais simples. Você tem o seu dinheiro, outra pessoa tem o dinheiro dela, vocês compram, vocês vendem porque querem, de maneira consentida, ou seja, você quis comprar, você quis transacionar, a pessoa quis receber, sabe? De maneira rápida, porque 10 minutos é muito pouco, pra falar bem a verdade. Se passa um pouquinho mais disso, tá tudo bem, tá? Você tem a Lightning, que é muito mais rápida, é tipo questão de segundos, é semelhante ao que seria o Pix, né? Em questão de velocidade ali, talvez até mais rápido, não sei. Você não vai ter que esperar um dia útil, você não vai ter que esperar horas úteis, você 24/7, 365 dias por ano. E se o seu calendário for diferente, ainda vai funcionar, tá entendendo? Por isso que é bom. Outra coisa, lembra que eu falei pra você que o transporte é importante, mas não só o transporte, a segurança. O Bitcoin, salvo engano, teve uma pequena falha, não falha, mas um pequeno problema, uma pequena inconsistência em todos esses anos de funcionamento. Ela foi resolvida bem rápida. Então, você vê que não é exatamente... São 15 anos e teve a Guerra dos Blocos, que foi uma questão, mas que você nunca teve algo que parou a rede. A rede nunca parou de funcionar. Enquanto que com bancos você tem roubo de dados, que obviamente é um roubo, então é um crime, né? Mas, enfim, você tem essa vulnerabilidade. Você tem a vulnerabilidade de alguém chegar e... Entenda, pode ser que aconteça alguma coisa, alguém tome o poder em algum determinado local. Esse alguém que tomou o poder vai obrigar uma instituição financeira a bloquear o financeiro de alguém, as contas. E pode ser uma pessoa de um espectro ou outro espectro político, pode ser uma pessoa que está tentando fazer o bem, uma pessoa que está tentando fazer o mal, enfim. Não é esse a questão aqui. A questão é, existe essa possibilidade. Com o Bitcoin, não. E aí você junta... lembra que eu falei da burocracia bancária? Então, isso inclui impostos, inclui taxas, as que os bancos, né, cobram ou são obrigados a cobrar ali para você mandar o dinheiro de um lugar do mundo para outro lugar, mandar daqui para Europa, da Europa para África, da África para, não sei, para Ásia, da Ásia de volta para América. Tudo isso tem taxa, tem cobrança, enquanto que no Bitcoin não. No Bitcoin você simplesmente manda para uma carteira e é isso, acabou. Soberania
de dinheiro, soberania financeira. Lembra que eu falei pra você da questão de burocracia dos bancos, transporte e que alguém pode simplesmente tomar o seu dinheiro? Com Bitcoin não. Por que não? Porque com Bitcoin você é soberano sobre o seu dinheiro. O que quer dizer isso? Bom, Elias, alguém aqui tá dizendo que vai bloquear minhas contas bancárias. Ele tá me ameaçando disso. Se eu não fizer o que ele quer. No Bitcoin isso não existe. Porque não tem como alguém ir lá e bloquear sua carteira. Não existe essa possibilidade. Só existe uma chance de acontecer alguma coisa se, por algum acaso, a pessoa tiver a sua senha. Aí ela pode movimentar a sua carteira, mas ela não vai conseguir bloquear a sua carteira. Tá entendendo? E não tem isso de bloquear. Ela no máximo vai, por exemplo, tirar o seu saldo de lá e mandar pra outra carteira. Só isso. Bom, vamos lá. Mais um ponto importante do Bitcoin. Ele é para todos. Como assim o Bitcoin é para todos? Também o Bitcoin vale 100 milhões de dólares e você tá me dizendo que é para todos. Veja bem, não quer dizer que todo mundo vai ter um Bitcoin, mas quer dizer que muita gente e que qualquer pessoa que tenha conhecimento, qualquer pessoa que estude Bitcoin, essa pessoa está apta a ter os seus Bitcoins, ter os seus satoshis. Ou seja, eu, você, qualquer pessoa, um CLT médio, brasileiro médio, mano, qualquer pessoa está habilitada a ter seu Bitcoin. Ela só ir lá estudar, criar sua carteira, fazer a compra, transferir os seus satoshis para a sua carteira. Simples. Bem mais simples do que, por exemplo, você fazer investimentos, bem mais simples do que você investir em umas criptomoedas, nesses shitcoin aí aleatório que surge a cada 2, 3 dias, bem mais tranquilo do que você abrir um negócio, muito mais. Então você tá entendendo que se você enxerga como investimento, ainda assim é um negócio para todo mundo e é, como muitos gostam de dizer, democrático. Embora eu não goste muito desse termo para o Bitcoin, mas é algo que se aplica legal. Você pode usar esse termo para o Bitcoin. Ele é democrático, ele é para todos. Eu acho que hoje em dia talvez seja financeiramente uma das coisas que mais é acessível para todo mundo, porque nada vai te impedir de ter. A rede ela aceita todo mundo, ela não te faz perguntas, ela não te pede um cadastro, ela simplesmente fala: você tem uma carteira? Bom, tem seus Bitcoins. Você tem uma carteira? Compre Bitcoin, coloque nas suas carteiras, enfim, sabe? Então, como eu disse pra vocês, esses são grandes problemas que o Bitcoin resolve. Ele resolve insegurança financeira, seja ela insegurança por conta de estados, por conta de instituições financeiras, corretoras, bancos, etc. Seja por situações climáticas, qualquer tipo de situação, na verdade. Cara, se você tá lá num conflito e você precisa levar o seu dinheiro, cara, levar dólares, levar, sabe, ouro, é complicado, mas levar Bitcoin é muito mais fácil, muito mais simples se tu tiver em Bitcoin. Você só decora a sua chave na sua cabeça e vai embora com a roupa do corpo. E aí, quando chegar em outro lugar, você compra ali ou monta um setup e utiliza a sua carteira. Olha só que simples. Então você resolve também o problema de transporte, é o que é uma maravilha. Você resolve o problema de você democratiza, vamos colocar assim, você populariza, você deixa para todo mundo o uso do seu dinheiro. Você não restringe ninguém. Você quer usar? Use. Apenas estude, compre e seja feliz, tá certo? Você resolve o problema da inflação. Ou seja, não vai ter mais aumento da base monetária. O seu valor, a sua riqueza não vai estar sendo diluída por conta de algo chamado inflação, que destrói o seu dinheiro e o seu valor. Então, esses são alguns dos pontos principais que o Bitcoin resolve. É fato que existem diversas outras questões que o Bitcoin resolve, mas bons motivos, bons incentivos para você estudar Bitcoin, tá certo? Então, se você não começou ainda, cara, tem alguns vídeos aqui no canal, tem diversos vídeos no YouTube, tem diversos vídeos na internet, em fóruns. Estude Bitcoin, tá certo? Não se arrependa no futuro. Se você fizer isso hoje, se você estudar o protocolo e começar nesse mercado, dar os primeiros passos nessa imensidão chamada Bitcoin, nesse mar que é, e ir desbravar, você não vai se arrepender no futuro. Te garanto, não tem como você se arrepender no futuro. Mas pensa o seguinte, o barco já afundou, o barco já tá caindo aos pedaços e, assim, sumindo no oceano. O Bitcoin é nosso bote salva-vidas. Se ele afundar, aí acabou de verdade, aqui não tem mais nada, tá bom? Mas é basicamente isso, beleza? Estude, tome suas decisões, baseado nos seus estudos, mas não deixe de estudar. Mais importante até do que comprar Bitcoin é estudar Bitcoin. Porque se você compra sem estudar, você pode fazer cagada, você pode se ferrar. Mas se você estuda e depois compra, você tem chances menores de se ferrar, tá bom? Bom, por esse vídeo é só, se inscreve, dá um like, comenta, compartilha esse vídeo, ajuda bastante o canal. Eu trago mais conteúdo assim que possível, assim, logo em breve vou trazer mais conteúdo, tá certo? Mas por esse vídeo é só, valeu, falou!